Boa noite a todos. Eu sou o instrutor Flávio, formado pela Competition, 7ª turma. Formado também como atirador de precisão pela G9 do Brasil em parceria com a Target. E eu vou falar um pouco para vocês hoje a respeito dos fundamentos do tiro de precisão. Não, a essência ela não difere muito, tá, do tiro convencional. Mas, né, a gente tem que tentar, esmiuçar isso aí. Bem, eu acho que desde que o ser humano veio ao mundo aí, a gente tem a necessidade da precisão, né? Se no passado nossos antepassados aí, se eles não tivessem precisão em caçar, tinham morrido de fome e nós não estaríamos aqui, né? Mas a necessidade, assim, a precisão para o tiro, ela surgiu em meados de 1800, na Suécia. O pessoal começou a criar competições e acabou se espalhando por toda a Europa, competições de tiro. A partir dos anos 1900, o tiro, o tiro de precisão voltado com foco a tirar a vida alheia, né, que surgiu nas guerras aí, infelizmente, ou felizmente, ele surgiu aí, o primeiro caso que a gente tem notícia aí foi em 1864, que um sargento aí matou um general a 914 metros de distância, com mira aberta, né? A história é a história que diz, não sou eu só estou repassando, né? Então o que acontece? Agora o tiro esportivo, o tiro esportivo ele começou após a Europa assumir ele começou a tomar corpo aí e foi passando à frente do que é o tiro de precisão militar, etc. Mas o tiro de precisão militar, policial, ele tem duas vertentes aí do nascimento da expressão do nome que a gente ouviu falar, que é o sniper. Uma vertente fala que surgiu dos soldados ingleses que estavam acampados na Índia e eles caçavam um passarinho chamado snipe e por ser difícil de caçar ele, o pessoal adquiriu essa fama. A outra vertente diz que os soldados americanos caçavam um pássaro que é parecido a esse snipe aí, que a narceja, mas que também tinha o mesmo nome. Enfim, a história ela, né, tá aí pra gente dividir ela e tirar as dúvidas quando possível, né? Os fundamentos do tiro de precisão, gente, eles são os seguintes: base, empunhadura, visada, respiração, acionamento do gatilho, são basicamente os mesmos. A gente tem por concepção só esses, mas eu acredito que talvez o mais importante seja o último, que é o treino, né? Sem treino não adianta nada, porque só vai se chegar à precisão, né, a excelência com o treino. Então o que acontece? A base para o tiro esportivo, por exemplo, é uma arma de airsoft, tá? Mas a regra vale como se fosse para a arma de airsoft, como se fosse para a arma real. A arma tem que tratar como se fosse uma arma de fogo, porque também machuca, tá? Arma limpa. O tiro de precisão esportivo, a posição, a base, ele difere um pouco do tiro convencional, porque no tiro convencional, no estande de tiro, nós temos o hábito de atirar com as duas mãos, fazendo a empunhadura, conforme o nosso amigo aí, o instrutor Diego falou na aula anterior para vocês, né? A empunhadura americana, a empunhadura israelense. No tiro esportivo, olímpico, né? O tiro esportivo eu não entendo muito a respeito, mas a base ela é diferente do que a gente está acostumado a ver. Porque o atleta, o condicionamento dele é uma memória muscular tão grande,
braço, empunhadura, ombro, tudo, que ele modifica só, do tronco. Dizem, né? Eu não entendi bem como funciona, mas o pessoal diz que tem gente que mexe só o quadril e o pé, né? Para estar fazendo a visada pro tiro esportivo. No tiro prático, essa precisão é buscada usando os instrumentos os instrumentos óticos da arma. O que acontece? No tiro esportivo de airsoft também, vazia, tá? Mesmo tratamento como se fosse de arma de verdade. No tiro esportivo com arma longa, a posição também difere muito do que a gente está acostumado a ver, porque as armas de tiro esportivo, elas, além de serem bem leves, elas requerem outro tipo de trato, né? Algumas são até tecnológicas, inclusive. Então, posição de tiro é diferente, assim como a pistola é diferente, o pessoal se posiciona de forma diferente, tem uma movimentação de quadril para estar fazendo o disparo, tem todo um trabalho muscular anterior a isso, entendeu? Então, a base para o tiro funciona, para o tiro de precisão, ela é semelhante, tem essas diferenças em função da exigência que o esporte ou o tiro ele pede. O tiro, eu estava esquecendo já, tá vendo? O tiro militar, o tiro policial, nesse caso já fica mais comprometido, porque há casos em que o sniper ele é obrigado a atirar de cima de uma árvore. Então, em tese, não existe base, né? Então não existe base. Mas, ou vai atirar deitado, também mal posicionado, enfim, é uma condição, neste caso, é uma condição a se adaptar, né? A empunhadura, no tiro de precisão, com arma curta, ela também é bem favorecida, porque o conceito é o mesmo para as armas de uso civil, de uso comum, só que o pessoal, as armas normalmente elas são modificadas, né, são customizadas para tal. Essas customizações elas têm partido do esportivo para o privado também no passar dos anos. Tem melhorado muito, as nossas armas de aquisição têm melhorado em função até de estudos relacionados a elas, tá? A empunhadura para as armas longas de tiro militar, esportivo, policial, é a mesma coisa. Foi tudo modificado para receber, né, como fala? Dar o maior conforto, facilitar tudo pro atirador, a ponto de que ele faça realmente, como se diz, tire o seu melhor como fala, se ele fizer o fundamento correto, ele tire o melhor do seu armamento, ok? O terceiro fundamento, que é a visada, tão importante também, no tiro, como se diz, no tiro de precisão, a visada, hoje em dia, só esporte de tiro prático a gente vê o pessoal usando alça e massa, né, trabalhando com mira aberta. O restante, a maioria, trabalha com o auxílio de instrumentos óticos. Mas os fundamentos são os mesmos, vale a mesma coisa. A diferença é que no tiro de precisão esportivo tem todo um trabalho de um instrumento óptico junto com essa empunhadura, o trabalho de base, etc. Já no tiro de precisão policial, militar, aí já muda um pouco, porque se você vai atirar a uma distância maior, aí você não depende tão somente do seu armamento, você não depende tão somente de um bom instrumento óptico, tá? Você depende também de
de fazer, tem que fazer muita conta, né? Você tem que calcular, existe um cálculo que é feito, pessoal de tiro de longa distância, de precisão aí de longa distância, que chama-se, o cálculo é o minuto de ângulo, minute of angle, que a gente conhece como MOA. Então ele calcula, é usado para calcular a queda do projétil em determinada distância. Também existe para calcular a velocidade do vento, calcular a dispersão lateral do projétil também. Existe os cálculos que a gente chama de o miliradiano. Não precisa, né? A gente não vai se aprofundar, porque acabaram de sair da aula do instrutor Diego, né? Mas basicamente é isso. Agora, a respiração, que não é menos importante que todo o restante, pro tiro de precisão, talvez ela seja até mais importante do que para o tiro propriamente dito, o tiro de stand, por exemplo. Porque é aquele detalhe que o atleta, o profissional, o policial vai estar se utilizando, é aquele detalhe que pode fazer a diferença, entendeu? Pode fazer a diferença para uma medalha, pode fazer a diferença entre errar a vítima, errar o sequestrador e acertar a vítima, entendeu? A respiração é muito importante porque ela interfere muito na nossa oxigenação do sangue, ela interfere nas nossas condições motoras e ela pode até, você não trabalhar direito ela, você pode até aumentar o estresse, inclusive, né? Ela prejudica a visão, ela pode atrapalhar bastante. Então, o pessoal tem que trabalhar muito, muito a respiração. O acionamento da tecla do gatilho, que é o quinto fundamento, ele mantém a base do que a gente vê para o tiro convencional. É claro que o tiro de precisão requer um pouco mais de tato, né? De tato com armamento, independente de ser esportivo ou tático policial, requer um pouco mais de tato porque normalmente esse tipo de armamento ele difere dos outros em questão de regulagem, de peso de gatilho, etc. Então, mas o fundamento em si vale para as duas situações, ok? E o que eu considero o certo a fazer para se chegar na precisão que se deseja é o treino. Tem que se treinar muito, 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 a exaustão. Fundamento por fundamento. Desde de refazer a base, refazer a empunhadura todinha, treinar a visada, treinar o olho, né? Treinar o globo ocular para aquela distância que você está fazendo, verificar seus instrumentos de pontaria, inclusive, treinar a respiração, criar gatilhos e meios para você poder resolver isso, né? Não ter estresse com isso. Trabalhar muito o que a gente chama, a expressão que a gente chama, que é o follow through, que o follow through, a expressão quer dizer seguir até, né? Seguir além. Então seguir o disparo, esperar o disparo encerrar no alvo para você poder verificar, não sair você criar essa memória muscular para poder o quê? Para evitar que dê gatilhada, como o instrutor Diego falou agora há pouco na aula anterior, para evitar que esses fundamentos se percam no decorrer do hábito aí, para você não achar que você sabe atirar, se acostumou com a arma, não, sei atirar e acabou. Não, tem que bater nos fundamentos até toda exaustão, porque treino é treino, né? Jogo é jogo. E é só, pessoal. Perguntas? Posso fazer uma pergunta? Anda! Flávio, você falou a respeito dos instrumentos ópticos usados no tiro de precisão. A dúvida que eu tenho, posso usar a mira laser no tiro de precisão? Você diz por legislação?
Eu digo assim, você falou aí que eu posso colocar alguns aparelhos óticos nela. O laser não é um aparelho ótico, mas melhora na performance do tiro. Queria saber se é permitido no tiro de precisão ou nos campeonatos, nas competições, o uso desse aparelho laser. Olha, sinceramente eu desconheço a respeito. De legislação, que a gente sabe é que o laser é proibido numa arma pequena, arma de porte e tal. Para campeonato, eu sinceramente não acompanhei nenhum campeonato onde eu tenha visto. No tiro policial, talvez, eu já vi em filme e tal. Mas se você quiser, a gente busca e eu procuro e te passo depois tudo certinho, entendeu? Mas eu